Papo com o Anjo. Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse podcast, você já sabe, eu sempre trago alguém para falar sobre negócios, investimento, carreira, educação, empreendedorismo. Essa é a pegada do Papo com o Anjo. E hoje eu trago um dos maiores, se não o maior executivo que esse Brasil já viu. É um cara que foi executivo, empreendedor e virou investidor. Ele agora está pilotando um fundo de investimento e vai explicar para vocês como tudo isso funciona. Mas para chegar aqui hoje, esse cidadão que está aqui teve uma trajetória enorme. Eu acho que na trajetória é que a gente aprende as lições baseadas na experiência deles, né? E por isso o Papo com o Anjo é tão importante para vocês, porque esse Papo com o Anjo efetivamente ajuda quem ouve e quem assiste. Senhoras e senhores, com vocês, meu querido Leandro Baran. Grande, João. Tudo bem, cidadão? Cidadão, bom demais ter você aqui, cara. Prazer é meu, cara. Pô, cara, que bom, delícia. Você tem uma trajetória muito bacana, importante pra caramba. E eu conheci seu trabalho, Baran, quando você estava ainda na 99 Táxi, né? Você passou pela 99 Táxi, para quem não sabe, sabe o aplicativo 99 de chamar, que foi um pioneiro, né, no Brasil. Primeiro unicórnio brasileiro. Primeiro unicórnio brasileiro. Então o Baran passou por tudo isso daí, os chineses vieram, compraram, e o Baran estava lá na luta, né? Depois bebeu dessa água, se embebedou dessa água e hoje investe em negócios inovadores, em startup também. Baran, conta um pouco pra galera como foi essa trajetória, como é que você chega até a 99 e aí passar. E eu sei que hoje você, entre outras coisas, é o maior jogador de beach tênis. Spoiler isso, hein, cara? Quando foi a última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez? Final de semana passado. O quê? Jogou um campeonato oficial. Federado. Campeonato. Chamburci Open. Olha, tô fazendo merchan aí pra Chamburci. Olha aí, Denis, cara. Um abraço, hein, meu. Cara, olha aí, velho. O cara agora joga profissionalmente. Beach tênis vai pra Olimpíada, então? Tomara, João. Então você cara, vai ser um atleta, veterano. Pois é, tem duas coisas legais, cara. A primeira é o seguinte: o Brasil é a segunda potência mundial de beach tênis. E beach tênis é um dos esportes que mais crescem no mundo. E tem uma outra coisa interessante. Aliás, três coisas interessantes. Segunda coisa interessante, o primeiro do ranking é um italiano que tem 41 anos. Eu tenho 43, então assim, tô chegando lá. Agora tem uma coisa mais legal. O primeiro do ranking brasileiro é o sexto do mundo. O sobrenome dele é Baran, não é Barankiewicz que nem o meu, mas assim, o nome é igual, cara. Então assim, eu tenho já nome de craque, eu tenho já. Nome de craque. Então... Agora eu vi um meme sobre beach tênis, que uma menina, não sei se você viu esse meme. Vai fazer o que de manhã? Jogar beach tênis. Vai fazer o que na hora da jogar beach tênis? É isso aí. À noite eu viro um vício desgraçado. É viciante, João, é viciante, cara. Assim, depois a gente pode contar um pouco melhor sobre isso, mas assim, é o meu novo barato, assim, de aprender e botar as coisas pra funcionar. Que barato. Assim, gente, todos nós precisamos desse desopilar, né? A gente precisa se apaixonar sempre, ter coisas para acordar com vontade, né? Eu acredito que você tá com esse tesão agora. É isso. João, e aí eu vou pegar você deu um gancho sensacional, porque uma das coisas que eu aprendi, principalmente na terceira etapa da minha vida profissional, que foi de 2014 para cá, então fazem 7 anos, foi que a coisa que eu melhor faço e que eu mais gosto de fazer é aprender. E, cara, eu jogo beach tênis há poucos meses. E quando eu pego alguma coisa para fazer, eu tenho uma intensidade muito grande, né? E pegando o gancho do que você falou, eu por muitos anos fui executivo de multinacional. Comecei lá atrás, em consultoria, quando a SAP chegou no Brasil. E fui educado como consultor, então a questão da capacidade de ouvir, a capacidade de resolver um problema, e você sabe muito bem, melhor do que eu, que quando você pensa em startup e empreender nesse ramo, você precisa resolver um problema, né? Então assim, eu desde o início comecei e tive o privilégio, não foi planejado, tive o privilégio de cair em consultoria. Depois eu acabei migrando para a área de tecnologia. Acabei tendo o privilégio de trabalhar especialmente em duas escolas de formação de ótimos profissionais e reconhecidas pelo mercado. Eu peguei o finalzinho da Xerox, quando a Xerox era a Xerox lá atrás. Né? Como um primeiro cargo de liderança, eu vendi um projeto ainda como consultor para a Xerox, implementei. E depois assumiu. E fui contratado por eles, né? O cara falou, porra, você vem para cá e contrata isso, né? Me contratou para implanta esse projeto aqui, você. Implanta esse projeto aqui.
toca o go-to-market desse negócio. Eu falei, pô, mas eu não sei como é que faz esse negócio. Baran, faz o seguinte, você conhece do produto, a gente vem aqui, vai te dar toda a cápsula para te formar como um profissional. Para mim foi uma delícia, eu me lambuzei ali e foi muito legal. E foi o meu primeiro, na verdade não, foi a segunda grande fracasso que eu tive na minha vida. Porque da mesma maneira que eu acendi a luz, abri o negócio, eu tive que fechar, porque ali eu aprendi que negócio tem timing, né? Então, o que a gente fez na Xerox naquela época era, eu não sei se você lembra, mas tinha uma iniciativa chamada ASPIX, que era Application Service Provider Powered by Xerox, né? Que hoje é simples, hoje é cloud, é o que todo mundo fala, é software na nuvem, essas coisas. Mas naquela época, quando eu tô falando... Era impressão nas nuvens. Pois é, naquela época, você imagina isso em 2001. Tá louco. Então, assim... Você falar já tinha locação? Já tinha locação? Então, a gente tinha, olha só... Com venda. Exatamente. Depois locação. Locação, e aí a gente pegou e falou assim, agora serviço. Não era na nuvem, mas assim, eu faço o serviço para você dentro de um data center, imagina. Então, assim, tem uma história longa aí também, é um negócio que depois a gente pode falar com um pouco mais de calma se você quiser, mas assim, da mesma maneira que a gente botou o projeto foi sensacional, estava no timing errado. E por uma razão simples, o mercado não estava maduro. Imagina falar para o empresário da época, tanto de multinacional quanto menor, que não é nem o dado, mas assim, o servidor não estava dentro da empresa. O cara estava acostumado a ter o servidor embaixo da mesa, né? E aí, você imagina você falar que ia estar lá, no nosso caso, em Tamboré, né? Cara, é muito difícil. E tinha um outro problema que era muito complicado, e aí isso foi um aprendizado gigante, que imagina se hoje, conexão ainda de internet em países como o Brasil não é aquela maravilha, imagina isso em 2001. Sim. Então, assim, não tinha, você dependia disso, você precisava se conectar para estar lá no data center. E você foi até quando? Até 2003? Eu fui até quase 2004. E aí você foi para Oracle? Aí eu fui quase para Oracle, como a parte da Xerox vendeu uma parte para HP na época, e uma parte foi para OptiGlobe, que hoje é Tivit, e já virou outra coisa que eu já nem me lembro mais agora o que virou. Esse negócio é um mercado muito dinâmico. E eu acabei indo para OptiGlobe para tocar uma parte que se chamava de varejo, serviços, e tinha mais alguma coisa que eu já não me lembro mais. Que era novo também, porque quando você pensava em vender esse tipo de serviço, vendia-se muito para indústria financeira ou telecom, né? Então eu peguei um rabo de foguete ali para vender outsourcing para essa galera, com a OptiGlobe lá atrás, que era uma investida da Votorantim Novos Negócios, para se primeiro trazer tudo o que era do grupo Votorantim dentro de uma estrutura diferenciada em termos de tecnologia, e depois virar um grande player para o mercado, né? E depois disso, eu acabei indo para uma empresa chamada BA. E aí, eu acabei, da BA eu fui comprado pela Oracle. Literalmente comprado. A Oracle num processo de... Sempre como executivo? Sempre como executivo. E tocando operação, fazendo uma parte importante do que eu aprendi em consultoria, que nessas multinacionais você tem a filial, e a filial normalmente era responsável por venda. Sim. E o que eu acabava fazendo, até por uma questão da minha origem, eu fazia o sell and do, né, que a gente vende e entrega. E aí eu acabei criando um hack importante de trabalhar de uma forma muito forte o case de sucesso, para que esse case de sucesso ele fosse reverberado para todo o restante do mercado, e aquilo fosse a plataforma de marketear um bom serviço, né, e usava isso de uma forma muito bacana. Então eu estava na BA, fui comprado pela Oracle, e aí a Oracle foi a segunda grande escola. Um ambiente altamente meritocrático, que além de me ensinar muita coisa, me criou uma possibilidade de um crescimento rápido. Eu acabei chegando a uma posição super sênior de executivo, eu tocava boa parte do que era o resultado da subsidiária no Brasil, né? E quando a gente trabalha numa situação que nem essa, a gente vivia por quarters, né? Então, por muito tempo, eu fui acostumado a entregar resultados. Resultado de uma forma muito forte. Por trimestre. E se tinha uma única certeza, João, é que depois de um quarter, vem um outro quarter. Então, eu entregava o quarter, no outro dia seguinte, no dia 91, que na verdade era o dia 1 do quarter seguinte. Você já tinha planejado o quarter seguinte, essa é a verdade. Você tinha planejado o quarter todo ano, né? Exatamente. E você tinha que começar do zero. Só que tinha que executar sempre. Que é quase que uma
uma posição de técnico de futebol. Vai ter o jogo do Brasil hoje aí, o Tite entra, que pode ser muito bem, se ele perde isso ou se ele não classifica bem e tal, tá fora. Tá fora. Tá fora. Você é executivo e tem que entregar resultado. Mesma coisa. Sua cabeça sempre... Exato. E aí, na sequência disso, você foi pro... E aí, o que aconteceu na sequência disso, para fazer um paralelo, isso depois lá perto de 2009, 2010, numa estrutura como da Oracle e como executivo, a gente vivia muito na Califórnia, onde é o headquarter. Eu acabei, junto com os meus pares na época, tendo um contato de uma forma muito forte com o mercado de startups lá fora. Que ainda aqui era muito embrionário. Lá não era também maduro, mas também já estava à frente do que era aqui. Eu não preciso nem te dizer como era difícil conseguir dinheiro naquela época. Né? Os fundos, nem perto do que se existe hoje. Nos últimos 10 anos, houve uma revolução, todo esse mercado. E a gente começava a fazer um trabalho de se aproximar ali dentro do Vale do Silício para fazer duas coisas. Primeiro, posicionar a Oracle como um fornecedor para esse mercado e, ao mesmo tempo, aprender com essa galera, porque de alguma maneira a gente já sentia que tinha alguma coisa nova acontecendo ali, que isso seria muito grande e era. Mas isso lá fora ainda, isso né? Lá fora. Não aqui. Lá, né? Aqui ainda nada, zero, né? E aí, com idas e vindas, na época a gente ia 6, 7, 10 vezes para lá, fazia-se um trabalho de aproximação para essa galera, de uma transferência de conhecimento. E eu comecei a perceber, ali para 2011, 2012, comecei a perceber que existiam duas coisas. Primeiro, essa galera tinha uma dificuldade muito grande de conseguir dinheiro. E a segunda coisa, que não era muito clara, mas nas nossas mentorias e toda a questão de advisor que a gente fazia para essa galera, tinha uma outra coisa que surgia ali, que era engraçado, que era o seguinte: o empreendedor, ele tinha um perfil muito diferente da gente e que, de alguma maneira, ele podia ser complementar. Certo. E aí é aquela história que a gente já conversou várias vezes dos super-heróis, né? Então, cada super-herói tendo um superpoder, se você conseguir juntar superpoderes complementares, a gente consegue fazer grandes jornadas e grandes coisas muito bacanas juntos. Vira uma Liga da Justiça. Vira uma Liga da Justiça, exatamente. E aí, a questão começou a surgir na minha cabeça, naquela época ainda de forma embrionária, que o dinheiro, o capital, que era difícil, era um combustível, mas que o founder ou o empreendedor, ele não precisava só do combustível. Sem combustível você não faz nada. Só que se você botar um combustível num lugar onde não é um bom motor, você faz uma queima do combustível que não é uma boa queima no combustível. Certo. E aí, a analogia que eu brinco, fazendo com o que vinha na época como uma lucidez de que existia uma oportunidade de mercado, era que o empreendedor precisava também de alguém que tivesse as engrenagens para montagem do motor ou montagem das esteiras para isso e fazer uma boa queima do combustível, né? Esse negócio veio amadurecendo durante esses anos, e eu ainda na Oracle como executivo, cuidando da operação daqui, entregando os resultados e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho, quase que um side job. Em determinado momento eu saí da Oracle e fui para a SAP e assumi uma startup dentro de uma empresa de tecnologia de 40 anos, alemã, que já faturava 20 bi de euros, que precisava se reinventar e criou uma estrutura, que é engraçado até falar isso, porque era uma estrutura para revolucionar o que era o cash call normal da companhia, né, que se chamava inovação. E eu fui como vice-presidente de inovação, primeiro do Brasil, e a gente conseguiu fazer um belíssimo trabalho, tanto aqui quanto global, e depois assumi a parte da América do Sul, que a gente chamava de Sul da América Latina, né? Então era praticamente da Colômbia para baixo. E o desafio era gigante, uma coisa muito, muito legal, mas tinha essa questão do mercado que vinha me incomodando e falando, cara, tem alguma coisa bacana, diferente aí para fazer. E aí foi quando eu tomei a decisão, que hoje alguns amigos ainda não entendem, é muito engraçado. Como é que você saiu do mundo corporativo? Como é que você saiu aquela história que às vezes é uma visão assim meio turva de dizer, pô, você largou, Baran, uma posição de executivo super tranquila. Vice-presidente. Isso, exatamente. Pô, uma startupzinha que não sabia nem se ia dar certo. João, a partir de 2014, toda vez que eu falo isso eu fico arrepiado, porque foi o seguinte, foi quase que um renascimento, e foi um renascimento de eu entender que aquilo que eu falei, que eu mais gosto de aprender, e uma das coisas mais duras de eu aprender nesse momento foi aprender
a desaprender. Porque é muito importante, né? Então, assim... Que é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Primeiro é difícil você aceitar que ainda tem coisa pra aprender. Exatamente. Depois você desaprender pra aprender. Exatamente. Putz. Então imagina. Ainda mesmo um cara que tinha uma patente que você tinha. Exato. Então assim, tinha uma questão de patente, tinha uma questão também de pseudo. Pseudo, por que eu digo isso? Porque como eu falei algum tempo atrás, se não entrega o resultado, a gente tá fora. A regra é muito clara. Era um pouco de libertação misturado com ego, misturado com tudo. Exato. É difícil demais. É muito difícil, muito difícil. E tem o sobrenome também, né? Porque até aquele momento eu era o Baran da Oracle, o Baran da SAP e tal, e aí, de repente, é o Baran do Baran. Né? E aí? O Baran da startup e tal que ninguém conhece. Que ninguém conhece. E é engraçado, é chocante até isso, né? Então, e aí a gente começa a ver a importância de se trabalhar não a marca que é o teu sobrenome, mas a sua marca. E isso foi uma das coisas que eu tive que aprender. Eu não tive que reaprender porque isso eu não sabia, né? Então, a questão de trabalhar a tua credibilidade, trabalhar essas coisas todas, assim, pra mim, quando aterrissou aquilo, eu falei, caraca, não sei fazer esse negócio, por exemplo, entre outras coisas. A outra coisa, eu como executivo, como consultor, depois como executivo de empresa grande, eu brinco que quando a gente toca uma operação, é um trabalho muito parecido com o de comandante de aeronave. Eu fui talhado e fui treinado para Boeing e de companhia aérea grande. E que você tem as suas características, né? Então, você tem uma responsabilidade grande, você tem uma equipe também grande, você tem playbook para todo lado, você tem KPIs para todos os lados. Manual para tudo, né? Então, que é o playbook, exatamente. Então, você tem para tudo. Então, assim, eu brinco que eu chegava na coisa de cap, todo alinhado, tal. Parecia com você hoje, assim, todo bonitão, todo na beca, né? Rapaz. Chegava no aeroporto, já tava tudo pronto, sentava, fazia os procedimentos, cheque de porta e pau. E qual era minha missão como líder de uma operação como essa? Igual a de outras coisas, que é levar do ponto A para o ponto B. Minha aeronave com a tripulação, com os passageiros, carga e no tal. Combustível combinado, tudo certinho, no prazo, no horário, na maneira mais... É tudo playbook, sim. Playbook. Tem que fazer aquilo sempre, organizado, né? Exatamente. De repente você aterrissou num negócio sem estrutura. Total. Que tinha que pilotar um King Air. E sem playbook. E sem playbook. E sem a teco-teco. Né? O King Air é um teco-teco. Não, o King Air até que ainda é um turbo hélice, né? Mas imagina um teco-teco. E que aquele aprendizado que eu tive lá atrás e que eu fui homologado, era sempre reomologado essa coisa toda para ser aquele piloto e aquele comandante, algumas coisas serviam, mas a maioria não serviam, João. Porque assim, quando dá um problema num Boeing, lá no alto, você tem playbook, tem rádio e tem tudo pra você fazer, uma equipe em terra e tal. No King Air não tem, cara. Entendeu? No Cessninha ali não tem, né? Você tem que chegar e tem que abastecer, você tem que fazer o plano de voo. Então, a missão lá atrás, que é levar do ponto A pro ponto B da forma mais rápida, mais segura e mais econômica, e principalmente mais segura, né? A outra missão é a mesma coisa, só que com muito menos recursos. E foi quando você aterrissou na 99. E aí foi quando aterrissei na 99. Antes eu já tinha feito alguns investimentos. A tese que existia naquela época era, de uma forma cada vez mais clara, que o mercado estava amadurecendo, o combustível ele existia, né? E que a 99 estava naquele momento mágico e acho que transformador não só para 99 em si, mas acho que o mercado de empreendedorismo inteiro e de investimento e tudo como um todo, aquilo acho que foi um marco, né? Acho que cada vez mais a gente enxerga isso. Lá para 2015, 2016, você ter lá o investimento do tamanho que a gente teve. Então, assim, era uma série C com 200 milhões de dólares, com a Didi e o SoftBank. Na época já existia a Didi junto com um fundo japonês. E a tese era muito legal. Além de se botar 200 milhões de dólares com 2 tranches, com metas muito bem estabelecidas para se liberar cada uma delas, imagina que o máximo que a gente tinha acontecido, que a gente tinha captado era 15, 20 milhões.
né? Então sai daí de lá já 100, na verdade 200 em 2 tranches, que a gente pegou uma no dezembro de 15, se eu não estou enganado das datas, e na outra 6 meses depois. Ou seja, capital intensivo total, né? Vocês precisavam de muito dinheiro para crescimento, para ter mind of share, para estar no aplicativo, no celular de todo mundo. Exato. E o que clareou na época, João, a gente já falou isso algumas vezes, eu acho que é bacana comentar com a turma, é o seguinte: o dinheiro, ele veio, mas ele veio com mais 2 condições. A segunda condição do dinheiro com as metas era que os japoneses e os chineses entrariam com tecnologia e know-how, e que o que a gente tinha feito aqui na 99 era muito bacana, mas para jogar a próxima liga precisava ter A próxima liga, gente, é competir com o Uber. Isso. Só com o Uber, que é sinônimo de categoria, né? Que é sinônimo de categoria. E a terceira coisa, que aí caiu a ficha muito forte na minha cabeça, e foi o Product Market Fit da minha tese, que os fundos diziam o seguinte: os fundadores fizeram um belíssimo trabalho até aqui, mas o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar onde a gente quer chegar. E onde a gente quer chegar naquela época, a gente ainda mirava o IPO, né? E precisava ter um blend entre empreendedores e executivos com uma função dupla de também estar com o mesmo incentivo de um sócio e tal, skin in the game, tocando operação e tendo equity, aí já era o jogo de equity, né? Juntando numa Liga da Justiça para fazer esse negócio acontecer. E eu me juntei a mais 3 caras na época. Puta, um trabalho muito bacana. Acho que o resto é história, acho que todo mundo conhece. Exato. Da venda da empresa. E hoje. Tirando os trupicos, né? Claro, a gente já falou isso algumas vezes em outras oportunidades, que empreender é um desafio sempre, né? E a partir daí, depois da venda, a gente fez o exit. Eu acho que foi legal para todo mundo. A gente não conseguiu chegar onde a gente queria chegar, que era o IPO. Tinha uma série de planos que. É duro falar, infelizmente, né? Mas assim, a gente não conseguiu fazer por N razões, talvez num outro momento a gente pode falar sobre isso, e que foi também um grande aprendizado. Então foi uma vitória com um aprendizado gigante. Ali foi no momento do exit, você já tinha quantas startups investidas? Porque você começou a fazer investimento paralelo, e é sobre isso que eu queria agora resgatar de você, porque você está com fundo, senão a gente acaba nosso tempo, eu não consigo, consigo chegar lá onde eu quero, que é mostrar a trajetória toda do consultor para o executivo, para o investidor, para o empreendedor, para o investidor. Isso, exato. Ali eu já tinha 4, 5 startups, tirando as que já tinham dado capotado, né? Ali eu já tinha provado para mim mesmo que entrar, na minha visão e da forma que eu estava vendo para a tese de investida que a gente estava fazendo, entrar só com dinheiro, eu ia virar aquilo que o mercado sabe, é 10 para 1. Então assim, você bota 10, 9 você aprende e 1 você torce para pagar a conta dos outros e você continuar pedalando. E a tese que tinha é a tese que a gente está fazendo exatamente agora, João, e a gente veio fazendo isso nos últimos 4 anos praticamente, inclusive reinventando e pivotando esse negócio, é o seguinte: os fundos começaram a, de uma forma muito mais madura, entrar nesse mercado, com também uma condição de founders e de gente diferenciada, já com track record. Então isso é bem importante. Imagina que isso lá atrás não tinha com quem trocar ideia, né? Não tinha playbook, não tinha com quem trocar ideia. Tem uma característica também diferente de founders, mais de cabelo branco, vamos chamar assim. Então são caras que já tiveram alguma trajetória no mundo executivo, entrando e querendo entrar com arriscar, vamos chamar assim, largar, né, aquela pseudo, de novo, segurança e entrar nesse mercado. Que não existe estabilidade, não existe, né? Não existe, isso é uma utopia total. E o mercado muito líquido, né, que nos últimos anos veio acontecendo. Então, a liquidez muito grande. E o que aconteceu? A gente começou a criar, e uma coragem muito grande de se criar, num primeiro momento, um MVP de fundo. Me juntei com 2 amigos e sócios para a gente montar, num primeiro momento, esse conceito de botar capital próprio, mas não entrar só com capital, porque a gente imagina que o fundo gosta de enfiar a mão no bolso e a gente gosta de enfiar a mão na graxa, né? E quando a gente fala em enfiar a mão na graxa, é complicado, mas ao mesmo tempo para nós é tranquilo, porque a gente confia muito como executivo na nossa execução. Certo. Né? Então a gente acabou criando um conceito, e depois que a gente começou a fazer isso,
com 20 e poucas startups hoje no portfólio, o conceito do 5-4. Antes era 10-1, quando a gente só entrava com dinheiro, e agora a gente investiu menos, porque o tempo é escasso e é finito e é escasso, né? Nos deu a possibilidade de ser muito mais sniper e juntar com os empreendedores num conceito de combustível e uma construção de uma máquina para se fazer isso. E aí, como eu te disse, antes da gente começar aqui, eu vou te dar o spoiler e aí eu vou fazer a introdução. Uma das coisas onde eu ocupei a minha trajetória nos últimos 2 anos foi o investimento na South Rock, né? Uma sociedade com a holding que toca toda a parte da Starbucks, do Fridays e todo um marketplace físico, especialmente em aeroportos. A gente opera as nossas marcas e outras marcas, para montar o laboratório de inovação, o braço de Venture Builder e de inovação da holding, para fazer toda a transformação digital da experiência do nosso consumidor. O digital é o físico junto com o digital, né? Imagina fazer isso numa marca como um Starbucks ou como um Fridays, que são marcas muito físicas, por todas as tradicionais também, já nesse sentido, né? Exato. Já nesse sentido. Apesar de que o Starbucks gera muita experiência no online também, na presença na loja. O cartão, não sei o quê, exato, Wi-Fi. E no meio disso teve pandemia, né? Então, assim, se a vida da gente já não era tão animada, teve uma animação aí, que tem o seu lado, como tudo na vida, tem o lado de a luz e tem o lado de sombra, né? Então o lado de luz, vamos falar dele, o de sombra acho que todo mundo conhece, mas o lado de luz é o seguinte, teve uma aceleração muito grande, né? Nos 8 meses do ano passado, quando a gente teve praticamente as lojas fechadas, né? A gente andou o que a gente andaria em 8 anos, certo, né? Em todas as razões do ponto de vista de transformação digital ou o que a gente chama de transformação digital, né? E, ao mesmo tempo, uma dificuldade e um desafio enorme no varejo em si, o mercado de venture capital, especialmente em tech, crescendo de uma forma muito forte, me deu a tranquilidade de botar um novo playbook para escalar o que era no passado, montando esse framework novo, né? E testando na South Rock. E isso foi incrível, porque assim, de novo a história de montar um MVP, mas um MVP já operando em um negócio grande, né? Mostrou que o caminho é esse. A gente tinha um bug que era quase que um negócio que dependia muito da gente mesmo, era quase um negócio de consultoria. A gente conseguiu montar esse framework importante. E agora é o que eu te prometi, te dar o spoiler, e te dar o furo, vamos chamar assim, né? Eu estava entre uma dúvida muito grande entre fazer isso sozinho, né? Ou fazer isso com alguma outra, vamos chamar assim, um outro grupo como sociedade. A gente já também tinha na cabeça que antes eu não tinha um fundo e agora sim temos um fundo, já temos track record, temos placa para operar capital de terceiro. E a ideia, juntando o motor e as engrenagens junto com o fundo, eu me associei e sou o novo sócio da Futurum Capital, né? Para tocar numa cadeira no sócio e na holding de toda a parte de estratégia do grupo e principalmente montando uma nova estrutura que é justamente a estrutura desse novo framework, onde a gente entra com essa visão de se montar esse... Eu não gosto muito do nome, mas é um Venture Builder, mas ao mesmo tempo é um Venture Developer. A gente brinca que a gente desenvolve negócios junto com startups early stage. Mas o fundo é para capitalizar essa... Então, a ideia... Você aportou essas startups no fundo? A ideia é o seguinte, com as startups que eu tenho hoje no portfólio, a gente vai... Eu e os meus sócios estamos aportando essas startups lá. Então elas entram no fundo, ou seja, quem aportar no fundo, quem investir no fundo, já tem o benefício de estar o equity dessas startups. Exatamente. Isso é muito bom, porque muita gente investe em fundo de venture capital, não sabe onde vai investir, não tem a relação das startups, não tem o portfólio adquirido. E o portfólio que você tem é um portfólio baseado na tua experiência, toda a
graxa que você alocou. Graxa e suor. Suor, né? Alocou nessas startups que elas estão crescendo, estão chegando num patamar importante. Então, a novidade é que você abre um fundo de quantos milhões? Nós estamos falando hoje de um fundo de 100 milhões. Já estamos abrindo um novo fundo, vamos captar já o fundo 2, 150 a 200 milhões com a captação fora, né? Então a gente já está falando de captar já em dólar e euro, então assim já dá uma ajuda, você sabe disso, uma ajuda enorme para esse tipo de coisa. A gente já abriu junto com a Futurum e estamos acelerando uma operação em Portugal, estamos abrindo uma ponta tudo de uma vez só? Estamos já fazendo... Caramba! Então com um grupo de sócios muito bacana. Eles têm um conceito muito parecido com esse, João, isso que nos aproximou. Então, assim, eles estão fazendo com esse conceito há 3 anos, né? A gente praticamente começaria isso do zero de novo e tentando chegar numa visão que nem a deles. Eles têm uma visão mais artística da coisa, a gente tem uma visão mais engenheiro, eles são mais empreendedores, a gente é mais executivo e tocamos coisas grandes. Então tem uma série de sinergias, além da questão do portfólio em si. E como a nossa maior matéria-prima que a gente acredita são as pessoas, a gente diz que a gente, se fosse uma corrida de cavalo, a gente apostaria no jockey, não no cavalo. Exatamente. Né? Porque cavalo bom e jockey bom é a melhor coisa do mundo. Né? Aí, assim, agora, se você tem um cavalo ruim e um jockey bom, ainda dá. Agora, cavalo bom e jockey ruim... Não dá certo, né? Não dá certo. Não perde a corrida com certeza. Ruim, né, gente? Baran, cara, a gente podia ficar falando aqui muito tempo. Baran agora, ele tem... Eu já fiz vários convites pro Baran para ele contar isso tudo, fazer um pack dessa história dele para incentivar empresas, empresários à inovação, a arriscar um pouco mais, né? Sair da inércia e assim, o Baran tem uma palestra muito bacana hoje sobre isso que ele está contando aqui pra gente, né? Estou incentivando a escrever o livro dele, porque eu tenho uma baita... Já tá no meu tudo e meu compromisso contigo. É, uma baita história para contar. E, putz, Baran, você tá na rede social? Fala aí qual é. Tô na rede social. Ainda sou super low profile, nada perto da turma e tal. Eu disse a ele que ele precisa multiplicar, preciso crescer. Ele precisa transbordar na vida das pessoas. É isso. Todo esse conhecimento do cara precisa estar no dia a dia das pessoas. Tô convencido já. Vai lá, Leandro.Barankiewicz no Instagram, pode me procurar lá. Barankiewicz. Isso, por isso que o Baran, porque de complicado já chega a vida, né? Então, assim, João... Podia ser o Instagram Leandro Baran. Leandro Baran, exatamente. Mas se botar lá Leandro Baran, já vai aparecer lá. Então, já. Beleza. É difícil ter homônimo e tal, mas já tá lá. Vocês conseguem me achar no LinkedIn. E aí, se o fundo Instagram. do Baran é só para convidados, obviamente, não é público, né? Sim. Não tá aí no mercado publicamente, Sim. você tem que ser convidado. É isso. Né? Mas se quiser, procura o cara e diz assim, Baran, tô interessado em olhar seu fundo aí de 100 milhões, 150. É isso aí. Você colar alocando um pouco do meu recurso nesse fundo. Isso então, para vocês, o cara sabe o que tá fazendo, o time lá é muito bom. E eu apoio essa ideia, essa iniciativa, o portfólio dele é muito bom. Baran, todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado para aquela câmera e para quem está nos ouvindo, para ajudar, apoiar e deixar uma mensagem importante para o negócio dele, para quem quer investir, para a carreira, enfim. Fica à vontade. João, assim, o que eu vejo de recado, né, para essa galera, eu vou passar um pouquinho da minha experiência. Eu, como executivo, o próprio nome diz, eu já tenho que executar. Se a gente não executar, não adianta absolutamente nada. Segunda coisa é procurar um grande problema para resolver. Um problema que impacta centenas de milhões de pessoas ou bilhões de pessoas, né? Ou seja, o negócio tem que ser grande o suficiente e criar um impacto. Terceira coisa, investir em coisas que transformam a experiência do consumidor ou do colaborador, né? Na verdade, a experiência de pessoas em si, né? E cada vez mais, João, eu falo aqui, eu como um cara de tecnologia, que a tecnologia é o meio, né? Você precisa, na verdade, inovação, resolver um problema com a tecnologia, porque a tecnologia ajuda a dar escala para esse negócio, consegue trazer uma assertividade muito maior, mas você tem que fazer isso através das pessoas, né? Então, cada vez mais as pessoas, como num negócio de startup ou de investimento, como é onde eu estou atuando hoje, é a nossa maior matéria-prima, mas tem que ser também a nossa maior vontade de transformar alguma coisa, de resolver alguma coisa, né, para isso. Então, assim, se tiver esses 4 ou 5 tópicos, João, e fazer uma belíssima execução, eu acho difícil não dar bom.
Muito bem, muito bem. isso, Tá vendo o que eu disse, cara? Tem que ensinar isso para muita gente. E, aliás, ensinar com a experiência prática que você tem de ter feito, de ter passado por tudo isso. E é isso, é a execução, né? É de vontade de fazer, é correr atrás dos seus sonhos. É não ficar acomodado e satisfeito, porque o cara acomodado e satisfeito não cria nada, não desenvolve nada, porque está tudo muito bem. E você está confortável. Está confortável, e muitas vezes... Zona de conforto não faz você crescer, né? Não te incomoda, e muitas vezes essa... Não é bem assim, né? Você acha que está tudo bem, mas está tudo se transformando e a coisa acontecendo muito rápido, e se você não tiver com essas coisas que você está falando, já era. Isso. Baran, meu amigo, obrigado, muito bom. Mestre. E obrigado a vocês por estar aqui no Papo com o Anjo. E claro, te vejo na próxima segunda-feira, no próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.